Olá, amigo concurseiro, tudo bom? E aí, vamos pegar agora, né? Você que adquiriu esse módulo da FUNCAB, exercícios comentados, né? Obviamente a gente vai bater exercícios da FUNCAB, da banca FUNCAB, claro, de múltipla escolha, né? E sempre com embasamento teórico, tranquilo? Na verdade, a gente eu dividi essa parte, né, ligado a exercícios específicos. Por exemplo, a gente vai começar falando dos princípios fundamentais e vamos detalhar cada tópico dos princípios fundamentais, cada questão, sempre trabalhando o quê? Vemos a questão e trabalhamos exercícios sobre a questão, a teoria, a parte teórica da questão, né? Com isso, a gente, na verdade, vai ganhar o quê? Entendimento sobre a banca. Como a banca começa a cobrar essa forma, qual doutrina a banca mais se aprofunda, né? Qual o assunto do texto mesmo constitucional que a banca mais cobra? Isso é importantíssimo a gente saber, tranquilo? Claro, primeiro, a FUNCAB, ela trabalha, né, com questões de múltipla escolha e algumas delas que trabalham de A, B, C, D e outras trabalham de A a E. Algumas são 4, né, assertivas para você marcar, e outras provas são 5, né? Aí de A a E, tranquilo? Isso, na verdade, não facilita e nem dificulta em nada. A FUNCAB, ela, na verdade, o nível de dificuldade da FUNCAB é de médio para um pouco mais fácil do que algumas outras bancas, né? Tipo ESAF, que trabalham de médio para difícil, perfeito? Diferente da banca CESP, que trabalha exatamente com questões certas ou erradas, a FUNCAB ela trabalha somente com múltipla escolha, perfeito? Também devemos salientar que a FUNCAB ela tem como perfil trabalhar tanto textual, que predomina, né, o conhecimento textual da Constituição, expressamente o que diz aquele inciso, diz aquele artigo, né, diz aquela linha, né? A FUNCAB ela trabalha muito com isso e também com algumas súmulas, letra de súmula, súmulas normais, súmulas vinculantes, né? Temos que tomar cuidado também com isso, tranquilo? Né? Então vamos, claro, se aprofundar com a parte teórica, com a parte textual da Constituição Federal de 88, claro, estar com ela atualizada, né? Até o dia da prova estar com ela atualizada, e também vamos trabalhar com algumas súmulas vinculantes, né? Súmulas normais, jurisprudência e também um pouco mais de doutrina, tranquilo? Então vamos analisar a FUNCAB. Claro, eu vou sempre entrar primeiro nos princípios fundamentais, tranquilo? Vamos trabalhar primeiramente os princípios fundamentais. Antes de entrar nos princípios fundamentais, a gente tem que saber, né? Primeiro, como você estuda os princípios fundamentais? Primeiro, que a gente tem o título 1 da Constituição, né? O título 1 trata exatamente dos princípios fundamentais. O que você tem que saber na hora da prova? Primeiro, o título 1, que trata da base, né? A base do nosso Estado, ele liga, primeiro, o artigo 1º, a gente tem aqui, ó, material de estudo importantíssimo, o artigo 1º, que trata dos fundamentos, né? E aí a gente estuda os fundamentos, aquilo, né? Né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político, né? Com isso, a gente tem o quê? Os fundamentos, tranquilo? Pulando do artigo 1º para o artigo 3º, a gente tem o quê? Os objetivos, né? Aí a gente na Constituição, na verdade, aqui, primeira coisa, somente temos objetivos no artigo 3º. No artigo 3º tem os objetivos, na verdade, os objetivos gerais do nosso Estado. Por quê? Na Constituição a gente tem vários outros objetivos. Por exemplo, na ordem social, meio ambiente ecologicamente equilibrado. Temos lá no artigo tal, né? A saúde, no artigo 196, mais ou menos, que trata da ordem social. Saúde.
também é um objetivo a ser alcançado, né? A saúde plena para todos os cidadãos, né? Aquela coisa toda. Maravilha. Então temos os objetivos no artigo 3º. Garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos, né? Erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais. Isso são o quê? Objetivos da República Federativa do Brasil. Tranquilo? Maravilha. E temos o artigo 4º da Constituição Federal, que trata dos princípios no âmbito internacional. O que eu quero dizer com isso? Que o artigo 4º, ele trata exatamente das relações entre o Brasil e outro estado estrangeiro, né? Então a gente tem o que ali? A base do relacionamento entre o Brasil e um governo estrangeiro. Tranquilo? Aqui é o relacionamento como chefe de Estado. A União, quando ela exerce o papel de República Federativa do Brasil, ela tem como base principiológica no âmbito internacional o que está no artigo 4º. Solução pacífica dos conflitos, autodeterminação dos povos, né? Solução pacífica dos conflitos. A gente tem a concessão de asilo político, a não intervenção, né? São princípios no âmbito o quê? Internacional. Tu pega lá o artigo 4º e lê lá os 10 incisos que tratam do princípio do âmbito internacional. E temos, claro, o artigo 4º, parágrafo único, que trata, né, da República Federativa do Brasil, buscará uma integração econômica, cultural, social dos povos da América Latina, visando a comunidade latino-americana e nações, né, que fala exatamente do Mercosul. Especificamente o Mercosul ainda é um embrião no âmbito internacional, né, mas já está buscando a parte econômica e cultural. Tranquilo? Então a gente tem aqui os princípios, já começando, que é o título 1 da Constituição. É logo o primeiro, que trata o artigo 1º, trata dos fundamentos. Tranquilo? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Tranquilo? Maravilha. Com isso, na verdade, a gente tem aqui a base para fazer um estudo, começando a fazer um estudo sobre as questões da FUNCAB, né? Na verdade, a gente ainda tem que ter mais um pouco mais de conhecimento sobre algumas coisas. Mas aqui eu vou comentando logo nas questões. Vamos lá, questão 1. Questão primeira, né? Questão de 2015, do Ministério da Justiça, gerente de projetos. Vamos lá para a questão. De acordo com o disposto na Constituição Federal, é correto afirmar com relação aos princípios fundamentais que... 2 pontos. Então vamos analisar cada proposição, né? Claro, quando a gente tem proposições de A, B, C, D e E, o que é um maravilhoso nisso? Na verdade, aqui a gente vai analisar a mais correta, perfeito? A gente tem que ter esse pensamento. Entre duas questões que você acha que está certo, você tem que analisar cada uma e ver qual é a mais correta para a tua prova, entendeu? Qual que você, na verdade, sente mais seguro nela, naquela certeza que você vai ter, tranquilo? Então vamos analisar cada questão. Letra A. Nas relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege, dentre outros, pelo princípio da defesa do terrorismo e do racismo. Na verdade, nas relações internacionais, que está lá no artigo 4º, o Brasil rege-se nas suas relações internacionais não pela defesa do terrorismo e do racismo. Ele repudia o terrorismo e o racismo. A questão aqui está errada. Foi? Tranquilo? Na verdade, ó, você tem que analisar nessa questão, na verdade. Olha o que eu falei. Aqui eles cuidam muito da parte textual. Aqui é muito a parte textual, né? É você fazer uma análise sistemática no que está na Constituição e o que está exatamente na letra da proposição da questão. Entendeu? Letra B, vamos lá. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos nos poderes legislativo, executivo e judiciário. Na verdade, a Constituição, na parte textual, ela não faz menção a nenhuma situação da representação de qual poder vai ser.
O que eu quero dizer com isso? Que todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. A Constituição ela não coloca em qual vai ter representantes eleitos, porque na verdade a gente entende que os representantes eleitos estão no poder legislativo, né? No executivo e no judiciário temos a eleição apenas para o juiz de paz. Começa por aí. No executivo não temos representantes. Temos delegatários, na verdade são delegatários que são escolhidos pela população para andar com a máquina pública, né? É o escolhido pelos cidadãos para conduzir melhor a máquina pública. Então aqui a questão é errada porque acrescentou mais poderes e até mesmo porque isso não está textualmente na Constituição. Tranquilo? Então nessas duas proposições você viu exatamente, né, a força que tem na parte da Constituição saber o texto dela. Tranquilo? Isso te dá certeza de que essas duas respostas estão erradas por enquanto. Letra C. O pluralismo político não constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, né? Obviamente, não apenas saber que existe como fundamento, você também tem que saber o conceito, tranquilo? Aqui, ó, ele colocou uma coisa e perguntou se isso é um fundamento ou não é um fundamento. Então, vamos lá para o artigo 1º da Constituição, que fala que e tem como fundamentos, inciso 1, vamos lá, soberania, inciso 2, cidadania, inciso 3, dignidade da pessoa humana, inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, inciso 5, o pluralismo político. Opa, então pluralismo político constitui um dos fundamentos. Então a questão errada, por quê? Porque aqui ele colocou que não constitui. Para a questão estar correta, teria que tirar esse não. Perfeito? Então, vou botar aqui questão errada. E letra C, também questão errada. Foi? Beleza? Maravilha? Estamos seguindo? Tranquilo. Vamos lá. Letra D. Letra D fala: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ai, esqueceu se isso é um objetivo. Primeira coisa, a gente tem que ficar ligado em 2 pontos aqui. Primeiro, a gente tem que observar que no artigo 3º, que trata 2 objetivos fundamentais. Perfeito? A gente tem que ter esse entendimento que no artigo 3º que trata dos objetivos. Traduzindo os objetivos, também chamado de normas programáticas, que são normas de eficácia limitada, que precisam de lei para atingir seus objetivos, né? A gente tem aqui os objetivos fundamentais e a Constituição falou que, na verdade, esses objetivos são sonhos, né? Sonhos esses que são verbos no infinitivo, que nota-se um objetivo, um alvo a ser alcançado, né? Então, a gente vem aqui, ó, erradicar a pobreza. É um objetivo? É um sonho? O Brasil já erradicou a pobreza? Não erradicou. E nunca vai o quê? Erradicar totalmente a pobreza. Não dá, né? Infelizmente, isso é um objetivo que a gente vê que sempre vai ter pessoas numa vulnerabilidade de pobreza social mais do que a outra. Tranquilo? Então, ó, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais constitui objetivos fundamentais. Resposta é letra D de dado. Tranquilo? Analisamos aqui a primeira questão, né? Só que, quando você tem essa situação e você não tem uma certeza direta se essa questão é a resposta correta, você tem que o quê? Analisar a próxima, né?
analisar a próxima e ter a certeza absoluta que vai ser essa. Às vezes, determinadas matérias você acaba não estudando já tem um tempo, né? Não se aprofundou muito no assunto, então você acaba deixando um pouco de lado. E essas questões que costumam criar muitas dúvidas na hora da prova, né? Essas questões que acabam você ficando muito na dúvida em prazo, situações que podem ocorrer, regras e exceções, né? Então você tem que o quê? Para a próxima assertiva, já que aqui não é certo e errado, é múltipla escolha, então vamos analisar a última assertiva. Isso, na verdade, a gente já tem que analisar aqui, por quê? Porque a gente está fazendo exercícios para ver o perfil da banca, né? Comentando com teoria aplicada. Por isso, a gente aqui vai fazer a resposta, a letra E também, né? Então vamos para a assertiva da letra E. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina e da África, visando a formação de uma comunidade internacional de nações latinas e africanas. O artigo 4º, parágrafo único, não coloca a África, somente dos povos da América Latina. Com isso, a resposta certa, com certeza, é a letra D. Foi porque a letra E, ela acrescenta a parte da comunidade latina e africanas, que não está no artigo 4º, parágrafo único. Tranquilo? Beleza? Fechamos a primeira questão. Vamos para a segunda. Vamos para a segunda questão, né? Continuando aqui, questões da FUNCAB. Sobre os princípios fundamentais da Constituição Brasileira, pode-se afirmar que... Dois pontos. Eu não falei um artigo, né? Antes, na questão anterior, eu não cheguei a comentar um artigo. Muito bem, eu vou comentá-lo agora. É o artigo 2º da nossa Constituição, né? O artigo 2º da nossa Constituição fala que são poderes da União independentes e harmônicos entre si. E aí ela abre os 3 poderes, né? A função legislativa, ou poder legislativo, né? Função ou poder. Poder executivo e poder judiciário. A gente tem que, primeira coisa, ter em mente que os poderes da União, legislativo, executivo e judiciário, eles são independentes e harmônicos entre si. A gente tem que, primeira coisa, ter essas 2 classificações. Por quê? Porque, na verdade, quando eu trato que os poderes são independentes, é exatamente ligado à sua autonomia constitucional. E quando a gente fala que eles são harmônicos, é o seu relacionamento na própria Constituição, né? Em determinados momentos, os poderes eles se entrelaçam. Quando a gente vê, por exemplo, o Executivo nomeando o ministro do STF com autorização do Congresso, do Senado Federal, né? Por maioria absoluta do Senado Federal, a gente tem a aprovação de um ministro do STF. Então a gente começa a observar os poderes de forma harmônica nesse relacionamento, né? Conforme assim vai acontecendo sempre umas previsões constitucionais que observam determinados procedimentos. Vamos analisar, ó. O Legislativo criou uma lei, o presidente da República ele veta, né? Volta-se para o Congresso para derrubada do veto, o presidente da República entra com uma ação direta de inconstitucionalidade. Então a gente vê os poderes eles tendo esse relacionamento entre si, né? O poder legislativo, executivo e judiciário, pela primeira função deles, eles terem a sua autonomia na Constituição Federal e segundo, eles serem o quê? Harmônicos entre si, perfeito? O legislativo, a gente também tem que observar as funções dele, né? Primeiro, legislar e fiscalizar coisa pública, né? O executivo, administrar
E o judiciário o quê? Exercer a jurisdição, né? Julgar do direito. Tranquilo? Beleza? Então a gente tem que, primeira coisa, levar esse pensamento, né, para as questões. Então vamos analisar essa questão aqui, questão 2. A questão 2, sobre os princípios fundamentais da Constituição brasileira, pode-se afirmar, letra A, vamos lá, letra A República Federativa do Brasil, constituída dos seguintes poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o administrativo, o executivo e o judiciário. Primeiro, a gente sabe que os poderes da União, né, são independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Primeiro, a República Federativa do Brasil, ela é a união de todos os entes federativos criando o nosso Estado soberano. Ela própria não tem poder. Quem tem poder são os entes federativos, né? Então são poderes da União, o legislativo, o executivo e o judiciário. Essa questão está duplamente errada, deixa eu pegar pelo vermelho aqui. Por quê? Porque ela colocou a República Federativa do Brasil. Na verdade, ela teria que colocar o quê? União. A União constituída dos seguintes poderes, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, beleza, o administrativo, errado, não existe esse poder, existe a função administrativa ligada no executivo e judiciário, que também é um poder. Perfeito? Essa questão está errada por dois motivos. Primeiro, República Federativa do Brasil, né? Ela própria não tem poder, ela é a união dos entes federativos que cria o nosso Estado soberano, né? Na verdade, os poderes são da União, e também nesse poder aqui administrativo não existe. Questão errada. Foi? Tranquilo? Maravilha. Vamos para B. Questão B, né? A República Federativa do Brasil tem como fundamentos. Vamos lá, lembra do Sociedivaplu, né? Então, ó, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Primeiro, você tem que lembrar que os fundamentos são 5. Se bater o Sociedivaplu certinho, meu amigo, tá certo, né? Então, vamos lá. Primeiro, soberania, tá aqui, né? Ligado à soberania, quem? A República Federativa do Brasil. Ela é soberana nas suas relações internacionais e também ligada a um âmbito interno também, né? Quando ela veda determinadas situações, né? Que pode caber, por exemplo, intervenção federal. Tranquilo? Maravilha. Então, soberania, cidadania, perfeito, dignidade da pessoa humana, né? Ligado, na verdade, que o nosso Estado não se funda a valores teológicos, religiosos, políticos, mas sim liga-se os seus valores à sua pessoa, ao seu povo, né? Os valores sociais do trabalho, de você ter o seu próprio trabalho, o seu próprio emprego e ser também um empresário, ter a sua livre iniciativa. E o pluralismo político, voltado à sua ideologia, né? Ligada à ideologia, né? Aquela pessoa que tem partido político, que se filia a um partido político porque é mais vantajoso para a sua ideologia. Ou até mesmo aquela pessoa que não tem partido político nenhum porque é contra totalmente qualquer ideologia política, perfeito? Então isso é pluralismo político, é ideologia, é conjunto de ideias da pessoa. E aqui a questão está o quê? A questão está certíssima. A questão aqui eu boto um certo, um correto, perfeito. Resposta é letra B. Tranquilo? Maravilha? Continuando, vamos lá para a resposta à letra assertiva, letra C, né? Vamos analisar aqui todas as assertivas e vendo cada erro, cada acerto, cada ponto, cada tópico, cada situação, né? Saber muito sobre essa banca. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina e da África. Olha aqui, ó. Não é a mesma prova e o mesmo erro está aqui. Visando a formação de uma comunidade internacional de nações latinas e africanas. Questão
errada. Letra D. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes nos poderes legislativo, executivo e judiciário. Também mesma coisa que eu falei na primeira questão, né? A questão trouxe algumas novidades e copiou algumas outras. Também questão errada. Letra E. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais não constitui, olha como é que agora botou, não constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Tranquilo? Logo aqui, constitui sim. Então esse não está o quê? Trazendo a questão errada. Resposta é letra B de bola. Tranquilo, galera? Maravilha? Fechamos aqui uma partezinha já dos princípios fundamentais, mas ainda temos mais questões, tá? Vamos lá. Questão 3. Questão 3 vem falar que a vigente Constituição Federal estabelece expressamente como um dos objetivos fundamentais, né? Aqui a questão está pedindo o quê? Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Vamos lá comigo, vamos fazer. Primeiro, letra A. Letra A. A erradicação da utilização de energia nuclear. Opa, para por aí, né? O Brasil tem como objetivo erradicar a energia nuclear. Tem isso? Você já ouviu o professor falando isso? Não. Na verdade, a atividade nuclear é prevista, né? A possibilidade do Brasil ligar a essa atividade nuclear, a utilização sim de energia nuclear. Não é proibida. Logo, a erradicação da utilização da energia nuclear não é um objetivo. Vamos lá, letra B. O reconhecimento e a promoção das desigualdades sociais e regionais, né? O Brasil busca reconhecer que está desigual, tanto socialmente, tanto regionalmente, e promover ainda mais as desigualdades sociais e regionais. Tá o quê? Errado, né? O Brasil busca erradicar as desigualdades sociais e regionais. Na verdade, ele busca reduzir as desigualdades sociais e regionais. Não reconhecer e promover. Aqui a questão está o quê? Errado. Vamos lá, letra C. A promoção do bem de todos, de todas as formas de discriminação, né? Promover o bem de todos, perfeito. E de todas as formas, promoção de todas as formas de discriminação? Não, né? A gente busca reduzir, acabar com a discriminação. Então, aqui, todas as formas de discriminação ligada à promoção está o quê? Errado. Somente o que está certo é a promoção do bem de todos, né? Sem preconceito também e acabar com todas as formas de discriminação. Letra D. O compromisso com uma economia eminentemente agrária. Também não tem isso como objetivo. O compromisso não tem. Letra E. A erradicação da marginalização e da pobreza. Olha que maravilha. Acabar, erradicar a marginalização, né? As pessoas que entram no mundo do crime, né? Dessa situação de vulnerabilidade em relação ao tráfico, tudo isso é o que? Erradicar a marginalização e também o que? A pobreza, erradicar a pobreza, né? Então a resposta é a letra E. Tranquilo? Viu? Maravilha? Vamos lá, vamos para a questão número 4. A questão número 4, ela traz uma coisa muito interessante, na verdade. Aqui a questão número 4, ela trata exatamente de uma parte mais conceitual
né? Quando a gente fala fundamentos, princípios no âmbito internacional, ela trata exatamente um pouco mais, não de você saber o que é, né? Mas sim saber um pouco mais sobre o conceito. Questão 4 trata que indique a alternativa que corresponde a um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que, segundo a Constituição Federal de 88, representa um status e se apresenta simultaneamente como um objeto e um direito fundamental das pessoas. Aí a gente tem que parar, né? Primeira coisa, um direito fundamental das pessoas. O que a gente tem que parar para pensar? Primeiro, aqui a questão não perguntou qual é um fundamento daqui. Por quê? Porque, na verdade, todos os 5 aqui são o quê? Fundamentos. A questão, ela te pediu o quê? A parte conceitual desse fundamento. Na verdade, ela botou o conceito e perguntou, né, qual dessa explicação é para o fundamento. Perfeito? Ela botou o conceito e pediu exatamente qual o fundamento que entra para esse conceito, né? Então aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande, um cuidado exatamente de saber, primeiro, a perspectiva que representa um status e se apresenta simultaneamente juntos como objetivo e direito fundamental das pessoas. Opa! Então a gente tem, primeira coisa, a parte de status da pessoa e, ao mesmo tempo, é um direito fundamental. Perfeito? Então, a gente tem aqui 2 perspectivas que correm simultaneamente. Perfeito? Então, vamos começar conceituando a soberania, né? Os valores sociais, a dignidade da pessoa humana, a cidadania e o pluralismo político. Primeiro, a soberania está ligado a quem? A República Federativa do Brasil. Ela é soberana na sua tomada de decisões. Perfeito? Os valores sociais do trabalho e os valores sociais da livre iniciativa. Até é, de uma certa forma, um direito fundamental. Só que aqui a gente não encontra o quê? Um status maior. Perfeito? Então, letra B não é. Questão letra A não é. Letra B não é. Letra C, dignidade da pessoa humana. É um direito fundamental? É. Aqui é um direito fundamental. Só que o problema é que não é um status, dignidade da pessoa humana, né? Obviamente, na verdade, aqui não é propriamente um direito, a dignidade da pessoa humana, né? Na verdade, é um direito fundamental, mas ao mesmo tempo não tem status ligado à pessoa, não tem o seu status, né? Na verdade, ele protege a pessoa. Só que ele não cria um status para ela. Cidadania. Aqui a gente vê o quê? Um direito fundamental ligado aos direitos políticos, né? E também a gente encontra aqui um status ligado à pessoa. Por quê? Porque aqui, na verdade, a pessoa, ela, para alcançar a parte da cidadania, ela precisa estar no gozo dos direitos políticos, né? Então, logo, a resposta é letra D de dado. Letra E, o pluralismo político. Na verdade, aqui no pluralismo político, a gente vê a parte ideológica ligada à pessoa, né? Isso é até mesmo seu engajamento partidário. Não é status, é apenas um direito fundamental. Tranquilo? Maravilha? Resposta é letra D. Vamos continuar, vamos fazer a questão número 5. Questão número 5
trata, segundo a Constituição Federal, constitui um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. É um objetivo que a gente vai procurar aqui, né? Constitui um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Letra A, a cidadania. A letra A, cidadania, não é um objetivo, é um fundamento. A gente tem que ter, a primeira coisa, saber o que é um fundamento e o que é um objetivo. Um fundamento, a gente tem a base do nosso Estado. O nosso Estado hoje já possui o quê? As pessoas têm esse status de cidadania. Tranquilo? Dignidade da pessoa humana é um fundamento, né? Ele já se funda nisso, ele já tem isso presente no seu ideologia. Tranquilo? Letra C, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Também é um fundamento. E aí, se você parar para pensar, você pode jogar em duas formas. Primeiro, você pensar, cadê os sonhos do Brasil? Né? Cadê os sonhos? Ou segundo, pensar no plu. Pensar também nesse caso, tranquilo? Pode pensar tranquilamente nessa forma. E aí vem, ó, garantir o desenvolvimento nacional. Aí garantir não é sociediva plu. Logo, não é um fundamento, é um objetivo fundamental. Resposta é letra D. Letra E, soberania. Também é um fundamento. Resposta é letra D, que a soberania, ó, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Perfeito? Logo, a gente foi por exclusão aqui dos fundamentos e sobrou o quê? Garantir o desenvolvimento nacional. Lembrando que garantir o desenvolvimento nacional é um sonho do Brasil. É um objetivo a ser alcançado. Tranquilo, galera? Maravilha? Fechamos esse primeiro bloco, né? Na verdade, ainda temos aí mais questões de princípios fundamentais, mas já vamos emendar, né? Fazer as questões de princípios fundamentais e já vamos para a próxima, que trata do título 2, né? Que trata dos direitos e garantias fundamentais. Perfeito? Um forte abraço e estamos aí.